pessoal, esse é o Café com Enem. Mas, afinal de contas, o que é o Café com Enem? Uma junção de duas coisas bem interessantes. A redação do Enem e o café, que mostra o quê? O encontro das pessoas para poder conversar um pouquinho sobre a redação do Enem. O nosso objetivo é largar você com uma pontuação muito boa na redação. Para isso, juntaram-se aqui 3 professores. Esse que vos fala, professor Russo, professor de redação, o professor Fábio Dias, é professor de História com larga experiência, o professor Maurinto Reis, professor, afinal de contas, de Geografia e de Atualidades. Então, essa galera se juntou para trazer para você um cafezinho adocicado, gostoso, para largar você lá em cima com a nota do Enem. Hoje nós vamos falar sobre a competência 2 do Enem. Esse vai ser o nosso foco. Para isso, 2 personagens importantíssimas para ajudar vocês no repertório. Professor Fábio Dias, professor de História. Fabão, diretamente do Rio de Janeiro, Fabão. Isso aí, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Né? Estamos aqui da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Essa live super especial, né? Porque além de ser importante na pontuação, importante para a existência, né? Importância para a vida, que é a gente tentar pensar um pouco aí o suicídio, não só para a redação, mas como também para a existência como um todo, né? Bom, eu trouxe aqui para a gente discutir duas possibilidades, Russo, né? A gente sabe que o aluno não pode ficar pipocando, tentando dar conta de um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, a minha proposta aqui é apresentar 2 possibilidades, né? A primeira é o aluno tentar focar nos efeitos da globalização e como essa globalização pode contribuir para o suicídio. No segundo momento, falar um pouco sobre a vida urbana. Então, com relação à globalização, né? A gente sabe que... Dois focos, então, Fabão. É isso? Só para complementar, e o professor Maurinto, lá de Porto Alegre. Eu estava tentando apoiar o Fábio. Então, quando começa, não para mais. Não para, né? É uma máquina. Sabe que essa ideia... Desculpos. Bom, se o Fábio fala de Petrópolis, no Rio, o Sul está em Santa Catarina, Florianópolis, e eu estou em Porto Alegre, extremo sul do país. Essa ideia surgiu, moçada, da experiência que nós temos há 30 anos, os 3 em sala de aula, e os alunos começaram a me dar um retorno, certamente para o Fábio também. Eles assistiam a minha aula pensando em geografia, atualidade, mas pensando na redação, e eu não entendia isso. Que redação é essa que está falando? E aí me falaram do tal de repertório, que eu não dominava. Aí chamamos o Russo, que é especialista nisso, e o Russo, cara, está aqui a amálgama que precisava, está aqui o conjunto de coisas que a gente podia somar. Estamos aqui para tentar trazer estrutura, trazer redação, mas principalmente um repertório que vai te dar subsídio para chegar nos 200 pontos nessa competência 2. Que é algo bastante complicado para o aluno, e por isso que a gente escolheu a competência 2 para começar o nosso trabalho. Lembrando aos alunos que nós estamos aqui, Café com Enem, legal? E não é chimarrão com Enem. Chimarrão com Enem, vou mandar uma cuia aqui. Só lembrando, né? Que o negócio é o café. Galera, é o seguinte, apresentado aqui os professores, os nossos objetivos, você está vendo aqui que o nosso trabalho vai ser focado, nós vamos trabalhar de maneira diferente, a gente vai trabalhar exatamente a questão da avaliação e dar a vocês essa visão do avaliador do Enem. E é preciso que você tenha isso em mente, porque isso é fundamental para o seu rendimento na redação. Então, no repertório, que é a competência 2, Paulito e Fábio hoje vão falar sobre o suicídio. Então, suicídio é uma boa possibilidade? Eu acho que sim, né, professor Fábio? Sim, acho que sim, porque engloba uma série de problemas, né? Não só pessoais, individuais, a gente sabe, o Murilo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão mais psicológica, psiquiátrica, né? Mental, o suicídio, mas envolve também uma questão social, né? A sociedade tem muito a ver com o aumento desse índice de suicídio. Então, como eu estava tentando colocar para vocês, o primeiro caminho que eu vou seguir, a primeira possibilidade de escrita, seria você usar a globalização como fundo. Tá? Eu cito Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história desse país. Né? O Milton Santos desenvolve um conceito de lugar. Lugar é o espaço geográfico que nós temos pertencimento. Olha que palavra bonita para qualificar o teu texto. As pessoas, elas precisam se sentir pertencentes a alguma coisa, a um espaço geográfico. Então, o lugar é um local que você tem uma relação de
pertencimento. E o não lugar? Obviamente, aquele local que você não tem uma relação de pertencimento. Shopping center, estrada, coisa parecida, né? Então, veja que é fundamental na existência a gente se sentir pertencendo a alguma coisa. O que a globalização tem feito? A globalização tem caminhado para a impessoalidade. Ela tem caminhado para você simplesmente perder essa tua relação e passar a ter uma relação maior com o global. Olha que problema, né? Porque a gente não consegue ter uma relação de pertencimento com o global. É o local que nos dá pertencimento. Então, esse mundo globalizado vem acabando com as possibilidades dessa relação. Por quê? Você tem, por exemplo, a reforma da Previdência, você tem, por exemplo, a reforma das leis trabalhistas, que vão criando um mito, Russo, um mito de que a meritocracia, que é só contigo, a busca de individualidade é um problema seu, individual. O sol nasce para todos. Então, se você não for preguiçoso, se você não for isso, se você não for aquilo, ou seja, cada vez mais a responsabilidade do pertencimento é individual. Isso é uma loucura da trajetória humana. Ainda mais um mundo que fala muito mais hoje, né? Se a gente para pensar na década de 80, a gente discutia muito, né, de exploração, né? Exploração do trabalho, exploração disso. Hoje a gente está discutindo exclusão. A gente corre um grande risco de ser excluído da sociedade, né? De virar uma underclass, como diz lá o Zygmunt Bauman, né? A gente passa a ser uma classe excluída. Imagina a pressão que isso causa, especialmente do jovem, no sentido de se colocar numa sociedade globalizada. Fábio, tu me abre uma deixa de falar de uma questão da prova do Enem, que é uma letra de uma música do Arlindo Cruz, que agora passa por dificuldades aí de saúde, chamado Meu Lugar. Quando ele compôs essa música, ele disse, ninguém vai cantar isso aqui. Essa música vai colar para mim, que vai falar do Império Serrano, vai falar de Madureira, vai falar de Cascadura, vai falar de Oswaldo Cruz, vai falar do Rio, da geografia do Rio. E quando a música despontou no Brasil, todo mundo cantava. Porque todo mundo quer ter o seu lugar, o seu canto, e principalmente o seu rosto, a sua identidade. Cultura é rosto. Cultura é pertencimento. No momento que eu deixo de pertencer, como eu sou um ser social, eu fico com um espírito vagando por aí, um espírito etéreo. Então, o que tu traz é fundamental, cara. Uma sociedade que se urbanizou às pressas, rapidamente, em função de um grande interesse do capital e que acaba chegando um dado para não tomar conta. Daqui a pouco eu te falei que tu começa a falar e não para, eu também tenho isso. 14 milhões e meio de brasileiros não têm emprego. Ou seja, eles não conseguem acreditar no amanhã. E se o índice de desemprego hoje é menor que ontem, por que eu saí de casa amanhã? 14 milhões e meio de seres humanos não têm como ganhar o seu pão, como pagar a sua água, o seu aluguel. Mas 15 milhões e meio de brasileiros, Fábio, não saem mais de casa. Então, estou falando de um universo de 30 milhões de brasileiros sem esperança, sem conjugar o verbo no amanhã. Onde isso leva? E é muito fácil esses seres se sentirem culpados. A culpa é minha. Não. É um problema coletivo, é um problema gerado por necessidades do capital também. Quando digo capital é consumo, é da conta da vida, que a gente vai ter que discutir seriamente aqui, até para poder subsidiar os nossos alunos com repertório, mas principalmente, quantos deles não estão se sentindo deprimidos, caídos, sentindo excluídos e únicos? É necessário sentir parte de um todo. Esse é o nosso propósito, acredito, no dia de hoje. Então, recolhendo essa informação para o aluno que vai fazer a redação. A gente sabe que o aluno que vai fazer a redação do Enem, ele está preocupado com o tal do repertório. Ele sabe, vamos lá, né, gente? E para ele conseguir acender uma nota acima da média, vamos lá, o que é a média, gente? 120 pontos. São 5 competências, cada uma vale 200 pontos. E o avaliador, ele sempre parte da média. O que é a média? A média é 120. 120, portanto, é a baliza, é a referência, o farol. Legal? Então, como é que funciona a cabecinha do avaliador do Enem? Ele vai lá e começa a examinar a sua redação e buscar elementos para saber onde ele vai encaixar você. Na média, abaixo da média, acima da média. Média 120. Você vai dizer o que é a média. Média 120 é aquilo que se espera de um aluno que está terminando o ensino médio. Legal?
Então, eu tenho que pegar o universo de alunos e o que eu espero do texto desse aluno. Evidentemente, se eu for corrigir, não é, Fábio? Um texto de um advogado, a minha régua vai ser mais alta. O nível de exigência vai ser mais alto. Por isso que é bem importante que o aluno tenha essa ideia do que é um parâmetro, do que é a média. Às vezes a gente mostra uma redação que tirou uma nota muito boa para um aluno e ele diz assim, eu não achei tão legal assim. E a gente parte de uma média de referência. Para ele acender essa média, subir a média, lembrando que sempre de 40 em 40. Então é 0, 40, 80, 120, 160, 200. Se eu parto da média 120, para ele chegar aos 160 pontos, subir a média, ele precisa trazer um repertório de fora dos textos que estarão na prova. Se ele ficar dentro dos textos da prova, ele não passa dos 120. Então, Fábio, vamos lá. O que dessa tua fala aí, o que eu posso colocar como repertório lá? Milton Santos? Então, vamos lá. Já apareceu aqui, só aqui apareceram 3 grandes elementos qualificadores, né, Rússio? O Maurício, ao citar os dados do desemprego, o IBGE, tá? Sempre você vai colocar, né? O desemprego vem aumentando segundo as pesquisas recentes do IBGE. Nós citamos aqui Milton Santos, né? Um grande geógrafo que fala do conceito de lugar, da relação de pertencimento das pessoas. Nós precisamos, o homem é um ser social e coletivo. Então, o aluno já pode qualificar citando Milton Santos, ele já pode qualificar citando Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na questão do desemprego. Nós já citamos aqui, por exemplo, o Bauman, que é um cara que eu já falei aqui algumas outras dicas, que é fundamental, especialmente quando você quer falar sobre esse medo da cidade, de viver na cidade. Tá? Vejam quantas possibilidades, né, você já deu aqui, por isso, se você está gostando aí, cara, dá uma curtida, né? Aperta aí, cara, dá uma curtida, para a gente, é fundamental solucionar esse trabalho. Te inscreve aí no nosso professor Fábio. Inscreve no canal, porque isso aqui é só o início de um grande trabalho que vai acontecer até o dia da prova. É isso? Nos ajudem a construir esse canal, que é bem importante. Legal? Vamos lá. Então, olha só. Tem que aparecer na tela, vai aparecer na telinha aí também o e-mail para o aluno mandar suas dicas, mandar, enfim, as suas críticas, mandar suas sugestões. Professor, olha, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo fazer tal coisa, tal coisa. A gente vai construindo o nosso trabalho de acordo com aquilo que você, nosso aluninho, vai remetendo para a gente de informação. Então, vai aparecer aqui na telinha o nosso e-mail. Manda um e-mail para a gente aqui. Legal, curte também no Instagram. Legal, @Café com Enem, lá no Instagram também, que a gente também está lá. Mas vamos lá. Fábio, é o seguinte, você tem aí Milton Santos. Milton Santos, efetivamente, ele é um crítico da globalização. Perfeito. Então, professor, se eu colocar, segundo Milton Santos, a globalização ela gera um problema, que é a despersonalização. Essa seria uma frase inicial. Ou seja, se eu citar Milton Santos, efetivamente dessa maneira, como eu simplifiquei aqui, claro, né? O aluno já garante 160 pontos na redação do Enem. Então, quanto vale Milton Santos? Você que está nos assistindo, quanto vale Milton Santos? 160 pontinhos. Perfeito, Lúcio. E aí o Milton Santos tem um livro que eu acho que é bem legal, que ele fala assim, por uma outra globalização. Então, é sempre importante mostrar, né, que as coisas não são ou isso ou aquilo, criança, né? Então, não é um processo de demonização da globalização, a gente não está aqui para isso, mas mostrar para você que existe uma outra possibilidade da sociedade se globalizar. Então, sempre que você quiser fazer uma crítica à sociedade globalizada, você pode citar o Milton Santos, porque ele tem uma obra fantástica que diz por uma outra globalização, que ele critica, né, essas forças de verticalidade que existem hoje. Olha que o termo interessante para qualificar o texto, crianças, né? O que são essas verticalizações? É aquilo que vem de fora para dentro, aquilo que é imposto à nossa sociedade, as nossas influências externas. Né? Olha que qualificação: verticalização, vírgula. Elementos que vêm de fora para dentro, elementos que são impostos à cultura brasileira. Olha que qualificação interessante. Bom, mas como eu disse para vocês no início aqui, crianças, se você achar que esse tema, globalização, fica muito distante do suicídio, eu tenho uma segunda proposta, Lúcio, Maurício, que é você explorar a vida urbana. Né? É você usar a urbanização como possibilidade de construir repertório. Mas como assim, Fábio? Urbanização e suicídio. Vamos lá, segunda possibilidade, então. Crianças, hoje... Fala. Deixa eu entrar um pouquinho aqui.
essa questão da globalização é uma questão de padronização de comportamento, padronização de valores, padronização de corpos. E as redes sociais têm contribuído muito nesse sentido. Em 2012, o mundo passa a ser 50% urbano, em 2012. E os valores que a urbanidade traz. Eu não sei se eu tenho espaço, mas os meus tios tinham 2 horas de almoço aqui em Porto Alegre, pegavam um bonde. Meus tios saíam no horário do almoço, pegavam um bonde, vinham em casa, almoçavam com a família, comida feita na chacrinha aqui na periferia da cidade, com coisa colhida, conversavam com o pai, com a mãe, com os irmãos, almoçavam em família e voltavam a trabalhar. Hoje, qual é o horário que o meu aluno tem para almoçar? Quanto tempo esse cara consegue pensar na vida dele? Essa globalização traz um outro conceito inerente a ela, que é a pós-modernidade. Ou seja, nós não temos história. Nós somos daquele momento e a representação daquele momento. Então, essa globalização traz um mundo urbanizado, um mundo padronizado em termos de comportamento, em termos de cultura, em termos de corpo, em termos de temos que ser todos iguais. Enquanto não consegue dar conta disso, o problema chega. Que problema é esse, Fábio, que a gente está conversando? A cada 45 minutos tem uma tentativa de suicídio no Brasil. Em 2020, até o dia 19 de setembro, dados da Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas tinham morrido de Covid no mundo. 1 milhão de pessoas, tá? Claro que outros milhões, tantos, de pessoas contaminadas. 1 milhão morreu. 1,5 milhão de seres humanos do mundo morreu de suicídio. No Brasil são 9 mil casos anuais. E, Fábio, 79% dos casos de suicídio são pessoas de baixa renda. Ou seja, pessoas que têm que dar conta de um corpo, de um consumo, e não conseguem chegar lá. Então, a globalização traz a urbanização que vai embasar o que você vai citar agora em seguida. Beleza. Então, para a gente continuar aqui pensando na correçãozinha, antes de você continuar, Fábio, é importante o seguinte. Primeiro, que o aluno ele não pode fazer o que costumeiramente faz, e isso vai entrar especialmente na competência 2 e também na competência 3, porque elas se comunicam, porque são as duas partes da correção da redação mais subjetivas, porque elas não contam justamente do conteúdo. Legal? Portanto, não é aquilo que está na superfície, mas abaixo da superfície, por isso que é o mais complexo, especialmente para quem quer ascender a nota 800 e 800 para cima. Qual é a portinha para você ascender a nota 800, 800 para cima? Chegar legal na competência 2 e 3. Beleza? Então, vamos lá. Você precisa ter unidade temática. Então, quando o Fábio fala de globalização e outros dados que são postos aqui, você tem que concentrar a sua argumentação e escolher um desses elementos. Legal? Porque se você tentar jogar tudo em 30 linhas, você não vai conseguir fazer as ligações. É preciso ter unidade temática e ligações entre as partes. Então, o que o Fábio aqui está trazendo e o Maurício também? A ligação da globalização com o suicídio. Está vendo a ligaçãozinha? Ó? O avaliador ele vai verificar que nível é esse de ligações que você está fazendo e a complexidade dessas ligações. Também é bem importante para o conteúdo. Legal, Fábio? Vamos lá. E, Russo, você, com a larga experiência que você tem, né, da correção da redação do Enem, é uma relação qualificada. Você relacionar globalização com suicídio é uma relação qualificada, porque ela é complexa, né? E crianças, o Edgar Morin, né, o nome dele na telinha para vocês, né, que é um outro grande pensador, né, da atualidade, aí, quase completando seus 100 anos, o Edgar Morin tem um conceito belíssimo, que complexo é aquilo que é tecido junto. Então, a complexidade vem do tecer. Então, essa relação entre globalização e suicídio ela é complexa, porque ela tece, né? Ela tem um tecido de várias linhas diferentes. Vejam só, você já falou que a globalização tira seguridade, tira previdência, gerando esse abandono social. A gente já falou que a globalização ataca a individualidade, porque traz de fora as verticalidades, né? Trazem os modelos prontos. Já falamos aqui que o mundo globalizado é um mundo onde a velocidade é mais importante que a duração.
né? O Bauman tem um conceito muito legal, que é o tempo pontilhista. Olha que expressão interessante para você usar na redação, né? Quer dizer, a gente não tem mais uma linearidade, nós temos pontos, né? A gente vive determinados pontos na nossa existência. E a gente sai de um ponto para o outro sem levar a carga anterior. Então, aí, as pessoas tinham 2 horas para almoçar em casa, e crianças não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo. A gente hoje, vive uma sociedade, e aí um outro termo legal, eu acho que vai se usar numa redação, nessa busca da qualificação, é para tentar mostrar que as coisas se naturalizam com muita facilidade. Né? Olha como é que essa vida globalizada já foi naturalizada. A gente acha que isso que está aí hoje sempre existiu, não é verdade? Já houve uma sociedade onde as relações pessoais eram importantes, onde se olhar para o outro, cuidar do outro. A sociedade, hoje, ela não se preocupa mais em cuidar, ela se preocupa em atomizar as pessoas, jogar as pessoas numa meritocracia. Olha outra relação interessante entre globalização, gente, e suicídio, né? Você cai sobre a sua exclusiva responsabilidade, a sua família não tem mais responsabilidade sobre isso, a sociedade civil não tem mais responsabilidade. Diga lá, Maurício. A gente pode linkar a globalização que está falando, vamos ficar nesse eixo, com a questão do neoliberalismo, que é o braço econômico dessa globalização, que pega um Estado mínimo. Eles abandonam o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? É tu ter direito ao atendimento médico, o Estado vai bancar isso. A Constituição Brasileira de 88, a Constituição Cidadã, é ter direito a envelhecer, perder a memória, que minha mãe está perdendo, e alguém cuidar de ti, o Estado te cuidar como um ser humano que um dia serviu a essa sociedade, tu ter acesso à assistência social. Mas com o neoliberalismo, esses serviços estão sendo retirados e as pessoas ficam abandonadas à própria sorte. Não tem para onde correr, não tem para onde ligar quando está se sentindo deprimido dentro de casa sozinho, são colocados em asilos precários. Então, a globalização traz um neoliberalismo que abandona os seres humanos. E quando você é jovem, Russo, talvez isso não seja tão significativo, porque o mundo vem pela frente. Mas quando o tempo vai passando, e vejam, né? Eu estou falando da segunda causa-morte de jovens de 15 a 29 anos no mundo e no Brasil. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala disso. A primeira é violência, é acidente, é drogaçada. A segunda é suicídio. Então, estou falando de algo extremamente sério que a sociedade tinha que cuidar, tinha que acalentar, tinha que auxiliar, tinha que tirar do buraco. Mas com esse papo de Estado mínimo e cada um sabe de si, estamos chegando. Vamos ver se a gente ajuda aqui o nosso aluninho mais um pouquinho nas relações que a gente está estabelecendo, né? Então, globalização, despersonalização, você falou, né? E o bem-estar social. Vamos lá, mais uma ligaçãozinha na nossa rede de ligações aqui. Então, eu parto da globalização, a questão da despersonalização, a questão do tempo, que você trouxe aí, mal, estou fazendo ligações, hein? E eu posso chegar ao estado de bem-estar social. Agora, para que eu consiga a minha pontuação acima dos 120, 160, 200, o que eu posso trazer como repertório com o bem-estar social? O que eu posso citar? Porque o aluno vai falar da Constituição de 88. Isso aí é repertório que todo mundo usa. O pessoal adora a Constituição de 88. Tudo bem, é um repertório válido e pertinente. O que é pertinente? Está relativo ao tema. Perfeito. Mas como eu posso deixar isso mais bem amarrado? Ou seja, além de ser pertinente, vamos lá, eu vou usar a terminologia do Enem, né? Tem de ser produtivo para você conseguir os 200 pontos. Porque aí é o segredinho dos 200 pontos na competência 2. E essa é a grande dificuldade. Como ser produtivo? Então, vamos lá. Eu posso falar do bem-estar social, mas eu posso ligar com o que o bem-estar social para trazer esse repertório aí, a mais para esse aluno? Fábio, eu inicio, tu conclui, pode ser? Claro, filho. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está abandonada à própria sorte. Imagina o que significa. 60 milhões de pessoas sucumbiram lá. 3 milhões de militares do resto civil, que ia fazer comprinha, que ia para a escola, sucumbiram. Então, a Europa se defronta com duas situações, dois caminhos. A primeira delas, o neoliberalismo, vai ficar para os anos 70 e 80, e a segunda delas, o estado de bem-estar social, a tal de terceira via, que é o caminho adotado pela maioria dos países europeus. O estado de bem-estar social, o Estado vai proteger
É um Estado keynesiano, em certa parte. O Fábio comenta isso em seguida. É um Estado que não te deixa abandonado. Então, tu tem o seguro-desemprego, o cara fica desempregado. Tem a previdência social, eles chamam de seguridade social. O Brasil, em 88, na Constituição Cidadã, depois de 20 e tantos anos de ditadura, de perseguição política e tudo mais, resolveu criar uma Constituição que tem 82% de direitos e 18% de deveres. Essa Constituição cria Seguridade Social. Fábio, eu comentávamos ontem por mensagem até. O que vem a ser a Seguridade Social? Ela tem 3 pernas. O SUS, a saúde, a Previdência Social e a assistência social. Nas mãos do Fabão aí, que deixa tudo isso. E é bom lembrar, gente, que tudo isso é fruto de luta, tudo isso é fruto de organização da sociedade civil, né? O Estado do Bem-Estar Social, o Estado que cuida, proposto lá pelo John Keynes, né, um economista britânico, dentro do grande cenário da crise de 29, ele não vem por bondade, né? Isso é importante, são argumentos importantes que você pode usar em vários temas, que é você mostrar que esses avanços, eles são avanços frutos de lutas sociais, de organização da sociedade civil, especificamente nesse momento, ou é bem-estar social, ou é Estado comunista, que está se expandindo pelo mundo. O capitalismo, ele não cedeu ao bem-estar social, senão por medo da expansão de um outro sistema, né, dos anos 40, que ameaçava a reprodução do capital. Então, mas isso fica muito complexo para você fazer isso em poucas linhas, com globalização, relacionar o medo da sociedade socialista e tal. Mas, perfeito, né? O keynesianismo está aparecendo aí para você na tela, para não ficar enrolado, né? Não é difícil, só tem um Y para se embaranar. É o Estado do Bem-Estar Social, que aí uma frase, né, que eu acho que é importante ficar, se você não lembrar da frase, a ideia fica, né? Às vezes, né, o aluno tenta decorar uma frase. A frase não vem, mas a ideia ficou. Por isso que, gente, que é a diferença entre informação e conhecimento. Não adianta você querer levar uma quantidade gigante de informação. Conhecimento é a informação que faz sentido para você. Então, não adianta, né, Curso, ficar vendo esses sitezinhos aí que está dando frase pronta. Decora isso. Isso aqui serve para tudo. Isso não vai fazer você passar na frente. Então, isso mesmo. Tá, agora, cara, só não. Eu trouxe aí um autor que é complicado de escrever o nome dele, que é o Zygmunt Bauman. Vamos deixar fora uma coisa aqui, ó. Olha só, vamos lá. Vai aparecer um nomezinho aqui na tela, tá? Mas aí o aluno está pensando o seguinte: mas o que esse professor de história quer me enlouquecer? Como é que eu vou escrever o nome desse cara? Avaliador do Enem, gente, olha só. Eu errei o nome do Bauman. Escrevi com 5 N, 100 N, sei lá, dei uma derrapada complicada no nome do Bauman. O avaliador do Enem não desconta pontos em função disso. Então, você está falando de decorar. Não adianta decorar o nome do cara, porque isso não vai fazer a menor diferença. Se você errar o nome Durkheim, o cara nunca consegue escrever Durkheim certo. Gente, pode estar certo uma coisa. Talvez, eu vou confessar agora aqui, hein, para vocês, ó, talvez nem o avaliador do Enem saiba escrever Durkheim certo. Tá bom? Quem é esse cara? Vamos deixar claro. É um professor de língua portuguesa. Qual é o barato dele? Crase. Acertou! Vírgula. Tá bom? Ele não sabe escrever Zygmunt Bauman, não. Talvez não saiba. Legal? Então, não importa para você, vamos deixar claro isso, ó, acertar ou errar o nome. Essa é a primeira dica. Legal? Segunda dica, Fábio, olha só. Não precisa decorar a frase da criatura e colocar entre aspas. Se você botar de acordo com, segundo fulano de tal, vírgula, conforme fulano de tal, vírgula, você está expressando a ideia dele e não a frase. Então, você não precisa decorar a frase, gente, é desnecessário. Isso é tortura de professor de redação no YouTube, é torturar o aluno. Legal? Não precisa decorar essas coisas, basta ter a ideia. Segundo fulano de tal, quando você bota segundo, você está expressando a ideia dele, não a frase. Portanto, quando você usar segundo fulano de tal, vírgula, não coloque entre aspas. Você não está reproduzindo a frase literal do indivíduo. Bacana? Outra coisa, Fábio, antes de você continuar, por favor, eu preciso que você complemente a ideia, mas vocês usaram aqui atomizar, verbinhos. Olha, professor de português aqui. Atomizar, naturalizar. 2 verbinhos importantes, tá? Isso pode ser importante na redação do Enem, sim. Por quê? Porque o avaliador tem 4 minutinhos em média para corrigir sua redação. E se você colocar essas palavrinhas, que são palavras-chave importantes, você está mostrando o seu grau de conhecimento.
E você está dando que recadinho para o avaliador do Enem, hein? Olha, cara, eu não sou na média, não. Eu estou acima da média. Eu estou aqui em cima, no pelotão de cima, não estou no pelotão de baixo. É assim que o avaliador vai traduzir essas palavras que os professores aqui, Fábio e Maurício, estão nos trazendo. Vai. Mas vamos imaginar, que deu tudo errado, deu B.O., o cara chegou na hora, empurrou todo, e aí não quer usar a globalização, que é muito complexa. Então, como eu coloquei lá no início, agora já no final, terminando a nossa aulinha, estamos chegando já nos 30 minutos, né? É uma saída, Russo, que eu vejo para se falar de suicídio, é você usar a vida urbana, né? Seria um pouquinho mais fácil, que está muito mais próximo do aluno. Da realidade. Nós vivemos numa sociedade urbana que hoje é movida pelo medo, não é isso? É o medo disso, é o medo daquilo. Hoje existe uma indústria do medo que é muito próxima ao aluno. Ele está vendo isso, ele vive nos centros urbanos e a violência, em todos os níveis, em todos os sentidos, em todas as classes sociais, a violência só aumenta. Qual é o efeito disso? Olha só a construção do texto, né, Russo? Apresentando uma sociedade urbana onde o medo impera. Qual é o efeito desse medo? O levantar de muros. Olha que metáfora linda para ser utilizada, né? Muros mentais, muros físicos. Cada vez mais os condomínios são murados, as casas são muradas, cada vez mais as praças são cercadas, cada vez mais os espaços. O que isso tem a ver com suicídio? Se você se isola dentro de muros mentais ou físicos, você termina com o processo de comunização. A vida coletiva ela está desaparecendo no meio urbano. Cada vez mais ficamos diante do nosso computador e não em espaços coletivos. Então, hoje existe, né, uma tendência dessa misofobia, né, o medo de se misturar, cada vez mais isso afeta a juventude, cada vez as pessoas chamam mais atenção do medo do outro, cuidado com o cara, com o estrangeiro, cuidado com o imigrante, cuidado com o excluído, cuidado com o favelado, cuidado. A gente está sendo criado uma sociedade de medo. Esse medo tem criado bolhas, cada vez mais, né? Nós vivemos dentro de bolhas, e o suicídio na bolha é muito mais fácil de acontecer do que o suicídio dentro de uma sociedade que se cuida, de uma sociedade que se organiza a partir de práticas de comunização. Olha que palavra linda! A vida comunal, a vida coletiva, evitaria uma série de suicídios, porque se você entrar num quadro depressivo e ninguém está te olhando, ninguém está te vendo, ou quando te vê, né, Mauro? Te vê maquiado pelas redes sociais, está todo mundo sempre rindo, hoje há uma ditadura da alegria, hoje há uma ditadura do sorriso, hoje existe uma tendência de passar que nós temos que ser felizes, não a vida, ela é angustiante. Por isso que tem esse telefonezinho aí para você na tela, na hora que ficar difícil, na hora que ficar apertado, você pode ligar para esse número que aparece na tela, é um número de ajuda. Às vezes a gente não tem um amigo que você pode ligar, liga para quem está pensando nisso, está aí para você, né? Isso pode acontecer com a gente. Então, olha só, terminando a minha fala, já praticamente me despedindo aí desse nosso primeiro programa, se você achou que relacionar a globalização com o suicídio é muito difícil, crie um plano B, né, Russo? Tenta usar a vida urbana, que está sendo movida pelo medo e pelo isolamento de muros físicos e muros psicológicos, isolando as pessoas em bolhas, espaço muito propício ao suicídio. Quando tu fala dessa cidade, tu vê que coisa louca. Tá falando de um espaço. Espaço que as pessoas podem se embolhar, podem se isolar, podem se murar, em função da violência e tal. Perfeito. Mas tem uma outra cidade que vive dentro dessa cidade, ou paralelo a essa cidade. Que é a cidade que não tem o direito de se isolar. E quem a vida é a comunidade o tempo todo. E Milton Santos chama de espaços opacos. Os espaços opacos são aqueles espaços que moram 6, 7, 8, 10, 15 pessoas em duas peças, na beira de um riacho, na beira de um valão, e não tem água potável. Então, tu fala de um extremo, e eu falo de um outro extremo do mesmo problema, que é uma urbanização caótica que abandona as pessoas à própria sorte. Ou a sorte do seu psique, que não está muito bem, em função de tudo que você falou, que a sociedade
existe dela, ela não consegue dar o retorno, ou a sorte do cara que está sem conseguir pensar a sua própria existência. A urbanização, ela é sagaz, ela é nociva em esses dois extremos. Ou o cara que se isola com medo do mundo, ou o cara que não consegue se isolar para pensar a própria existência. Ele é aquilo que está ali. É um bicho, ele é um naturalismo. Então, nós temos aqui 3 linhas, isso eu estou certo, galera. Olha só, nós temos 3 linhas de argumentação, 3 linhas de relações aqui, ou seja, 3 tipos de redação. Você não pode misturar as coisas, né? Uma delas é ligar a questão do suicídio, Fábio, à globalização, a outra ao processo de urbanização e a outra à pobreza, à questão social. Temos 3 formas de fazer a argumentação, de estabelecermos relações. Cada uma delas aqui, aí tem os repertórios aí que a gente acabou de ver. Para te ajudar aí. Dos 10 países que têm maior taxa relativa de suicídio, todos são pobres. Não absoluto. O país que mais se matam na América é Estados Unidos. Depois o Brasil. Então não é absoluto, mas é relativo. Guiana, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Sri Lanka, Lituânia, Suriname, Moçambique, Tanzânia, Nepal e Cazaquistão. O que esses países têm em comum que pode trazer para a realidade brasileira? Guerra civil. O Brasil não vive uma guerra civil, será que não? Quanto a polícia do Rio de Janeiro mata, a polícia de São Paulo mata todo ano, será que os índices não são de guerra civil? Pobre contra rico, essa coisa que a gente vem citando. Violência aos direitos urbanos, violação aos direitos urbanos. Doenças, sem o Estado estar te atendendo. Crise econômica leva à fome e ao desemprego. Autoritarismo, que não deixa as minorias serem representadas, se é que são minorias. É um presidente da República, há um tempo aí, que diz as minorias têm que se curvar à maioria. Ou seja, fica no teu canto, entendeu? Não dá vazão ao teu amor, ao teu sentimento. Não se sinta gente. E alcoolismo. Os principais fatores. Por que jovens? Porque jovem está passando por uma transformação corporal, hormonal com 15, 16 anos. Porque jovem tem que dar conta da vida agora, o que ele vai fazer daqui a pouco. E, essa questão do espaço urbano que tu chega e não consegue atender a toda a exigência. Beleza. Então, Fábio, para aí, deixa eu só a pitaca do professor de redação, coisa que é importante para quem vai fazer redaçãozinha. A gente está falando da competência 2, centralmente da competência 2, mas também belisquei aqui um pouquinho na competência 3. Eu só queria fazer agora o fecho dessas ideias para elas não ficarem soltas. A função do Russo aqui é calar o Fábio, tirar tudo que a gente falou e colocar na redação, porque o especialista em redação é o Russo. O meu papel é esse, cara. Eu gosto muito de fazer papel de vocês também aí, mas o meu papel agora aqui é técnico, né? Lembrando que, além de ser professor de redação e ter a formação em letras, né? Eu fiz letras, eu também sou jornalista, então meu negócio é a tecnicalidade. Você imagina a objetividade jornalística, né? Nelson Rodrigues já dizia, os idiotas da objetividade. E eu me sinto idiota nesse momento, tal qual Nelson Rodrigues falava. Mas olha só, cara, olhar do avaliador, lembra? 4 minutinhos para ler a redação e começar a catalogar você. Onde eu enfio esse cara? Esse cara é o quê? Média, abaixo da média, acima da média. Tá vendo aqui o ponteirinho? Ó, é assim que vai, legal? Então, a primeira coisa que você tem que observar, competência 2, gente, para você chegar aos 200 pontos, qual é o caminho? Vamos lá, rapidinho aqui, hein? Você precisa primeiro fazer uma dissertação. A primeira coisa que eu vou examinar na sua redação no dia da prova, qual é? É se você fez o estilo dissertação mesmo, ou seja, aquela estrutura dissertativa, começo, meio e fim. É fundamental, legal? Se não tiver um parágrafo de introdução, um parágrafo, pelo menos um de desenvolvimento e uma conclusão, isso não é uma dissertação. Equivale a dizer que se eu estiver examinando a sua redação no dia do vestibular e começar assim, contando uma história, olha, uma vez eu conheci alguém que se matou, aí e não temos uma dissertação, nós temos uma narração. Qual vai ser sua nota? 0, amigo, 0, beleza? Segundo tópico que é importante, além da estrutura dissertativa, segundo tópico que é importante, verificar se o aluno está dentro do tema, assunto, tema. Isso é fundamental. Então, a gente está falando de suicídio aqui, estamos jogando várias ideias, as causas do suicídio, que vocês vão aproveitar se aparecer suicídio como assunto, mas qual vai ser o tema que vai cair? A gente não tem como adivinhar. O tema pode ser muito variado. O combate ao suicídio, o suicídio entre jovens, porque o tema
é o foco do assunto que é maior. Então, se eu pegar, por exemplo, a prova do ano passado, né, gente, que era sobre cinema no Brasil, o assunto, mas era o acesso democrático ao cinema no Brasil, o assunto era cinema no Brasil, mas o foco de análise era o acesso democrático. O que equivale a dizer que se o aluno falou só de cinema e não falou de acesso democrático, ele acerta o assunto, mas erra o tema. Se ele erra o tema, gente, a nota máxima que ele vai conseguir na competência 2 vai ser 80 pontinhos. Legal? Então, ele precisa acertar o tema para conseguir ascender até os 120 pontos. Chegou aos 120 pontos, ele usou apenas os textos de apoio, ficou no 120. Pode fazer uma redação maravilhosa, mas se ele ficou só com os textos de apoio, 120. Legal? Agora, vamos lá, Fábio. Para ele acender os 160, o repertório que vocês trouxeram aqui para ele. E esse repertório, se for produtivo, quer dizer, se ele conseguir fazer essas relaçõezinhas que nós estabelecemos aqui, a gente está chegando e flertando os 200 pontos, que é o grande segredo para a gente chegar aos 800 pontos, que é uma nota maravilhosa. Beleza? Então, pessoas, já estouramos o nosso tempo, então não esquece de curtir aí a nossa aulinha, se inscreve no canal. Aí embaixo aparece para vocês o e-mail, para vocês poderem se comunicar com a gente, né? Agradeço aí, Russo, Maurinto e a entidade, que é o professor Tiago de Física, que não está aparecendo para vocês, mas é o grande mentor disso tudo que aí aparece para vocês na telinha. E eu gostaria de fechar e me despedir, Russo, uma frase do Pepe, que acabou de renunciar ao cargo de Senado, né, lá do Uruguai, ele diz o seguinte: triunfar não é ganhar, mas sim começar de novo cada vez que se cai. Então, é uma mensagem que eu queria deixar de uma pessoa que passou de tudo, né, até virar presidente do Uruguai, e agora acabou de renunciar ao Senado, está saindo da vida pública direto. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente até agora. Obrigado, Russo, obrigado, Maurinho, obrigado, Thiago, aí, por essa oportunidade. E mais vídeos virão aí no YouTube. Até o próximo encontro, galera. Professor Maurinho. O Fábio deixou uma frasezinha aí. E, cara, o aluno espera segunda-feira para tirar dúvida de conceito. Eu escrevi um dicionário de conceito geográfico no ano 2007. Tem 2.500 conceitos geopolíticos e geográficos. E hoje, esse meu livro tem pouca utilidade. Porque criaram uma ferramenta aqui chamada Google, que tu pega a frase e tu bem entender. A dificuldade do meu aluno é o que fazer com a frase, é o que fazer com o argumento, é o que fazer essa relação, essa costura que o Fábio citou para nós. Eu não consigo aprender nada sem pensar na vida, a minha e dos outros. E eu acho que vocês também têm um pouco disso. O que a gente veio fazer aqui? Vamos construir argumentos, uma boa redação, dar repertório para vocês, mas principalmente falar de vida. O quanto vale a pena estarmos aqui. O tema foi suicídio hoje, que nos leva para um outro extremo. Mas eu acho que a frase do Fábio fica: vencer não é triunfar, é ter capacidade de sacudir a poeira e seguir a caminhada. Com relação ao tempo, vale mais o trajeto do que a linha de chegada. Uma construção, ela é bela, tá? E por isso estamos acreditando no trabalho e contando com todos vocês. Obrigado por enquanto, valeu a todos. Primeira edição do Café com o Enem. Estou aqui terminando meu cafezinho e vou botar mais um pouquinho aqui, porque a gente vai voltar, vai ter mais cafezinho por aí, né, gente? Esse é apenas o começo da nossa conversa aí. Então, o Café com o Enem é isso aí, gente. Ó, como jogar você com uma nota muito boa na redação do Enem. Professor Russo, professor de redação, professor Maurinto, atualidade de geografia, professor Fábio Dias, professor de história. A gente volta, fica ligado aí. Obrigado.